Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui, onde o conteúdo é passado na íntegra e de forma imparcial. Então, ontem rolou um Heidelberg Podcast surpresa, porque foi invadido pelo Renan do Forfeit Club. Lá, o Renato Cariani acabou relembrando de uma velha treta dele, a treta que rolou junto com o George Ramey na época da IBTV. E o George Ramey hoje decidiu então se pronunciar sobre o assunto por meio do seu Instagram e esclareceu para nós tudo o que aconteceu e também pediu desculpas, se retratou e falou como foi que eles dois acabaram fazendo as pazes. Confere aí. Então, falando agora sobre um pouquinho sobre a treta, eu vou me retratar aqui. Primeiramente, eu quero me retratar com quem? Eu quero me retratar com a esposa do Renato, com a Tati Cariani. Por quê? Eu conheço o Renato há mais de 20 anos. Se eu não me engano, eu conheci o Renato com 20 anos. O Renato tem 44 anos. Eu tenho 42 hoje. Então é isso. Há 20 anos, o Renato tem 22 anos. O Júlio tinha 20 anos. O Júlio tem minha idade, né? E assim, eu conheci várias namoradas do Renato. Inclusive que foram minhas amigas na época. Entendeu? E eu conheço. Então, o que acontece? Quando eu me retratei aquela vez, eu não falei o nome da Tati nem nada. Quando eu me retratei, eu falei das namoradas antigas do Renato, entendeu? Então, o que acontece? Eu não falei da Tati, até porque eu nem conhecia a Tati. Eu vim conhecer a Tati fazia meses que eu vim conhecer a Tati, né? Então, pode ver que eu não citei a Tati. E eu conheci, eu tô falando do Renato da época que ele tinha loja. Eu nem sei se a Tati estava com ele quando ele tinha loja. Então, quando eu falei aquilo, o Renato sabe muito bem do que eu estou falando. Ele sabe muito bem que eu conhecia as ex-namoradas dele, entendeu? E a gente tinha muito amigo em comum também. Então, naquela época, eu não falei da Tati, tá? Eu falei de outras meninas que ele namorou, né? Só que como ficou mal explicado, então ficou ao vento, pareceu que eu ataquei a Tati Cariani, né? Então, e outra também, quando você fica nervoso numa briga, numa treta, você fica burro, você acaba falando merda, um monte de coisa que você não deveria falar, tá? Então, eu me retratando aqui com a Tati Cariani, quero pedir desculpas para ela, né? Se houve esse mal entendido, ela sempre me tratou bem, pelo contrário, depois da treta que tivemos, ela era a única que me cumprimentava, porque a gente ainda permanecia na mesma empresa, né, no mesmo patrocínio, e ela era a única que me cumprimentava quando tinha evento, quando tinha vídeo, alguma coisa, estava todo mundo ali, ela ainda me cumprimentava. Então eu não tenho nada contra ela, quero pedir desculpas para ela se foi dessa forma, né, que ficou entendida aí durante todos esses anos. E assim, eu conheço o Renato há mais de 20 anos. O Júlio, entendeu? Na época o Júlio trabalhava com ele na loja. Tem o Val também, que era um amigo nosso em comum, né? Que o Renato sabe também dessa história, que o Val era nosso amigo. Aí o Val tinha uma namorada, que o Val acabou terminando com a namorada. O Renato acabou ficando com a menina depois, aí rolou aquele papo de o Renato acabou ficando com a menina depois, aí rolou aquele papo de talarico e tal, mas os caras eram moleque na época, entendeu? Então isso não vem ao caso. Só que, como você sabe, toda treta que tem, aí às vezes o cara pega aquelas coisas que aconteceram e fica com o pé atrás. Como as pessoas vinham falar também nessa questão de talarico dele, as pessoas vinham falar, porra, eu vi o Renato elogiando a Thaís aí, eu vi o Renato elogiando sua mina, falando da perna da sua mina, falando da bunda. E o Renato realmente, uma vez ele até postou, falou, realmente eu elogiei. Falei que a Thaís estava numa fase de preparação na época, falei que ela estava com a perna legal, falei que ela estava com o glúteo maior e tal, mas isso não quer dizer que eu estava assediando, que eu estava dando em cima dela. Só que na época, como já estava rolando a treta, entendeu? Uma faísca é fogo. Então, naquela época também, eu era atleta do Júlio. E eu e o Júlio éramos muito próximos. Eu sempre tive uma consideração, até hoje, sempre uma consideração muito forte pelo Júlio. Ele sabe disso. Eu tenho um respeito muito grande pelo Júlio. E
o Júlio também sabe disso. Na época que eu comecei a treinar o Renato, né? O Júlio falou, me chamou e falou, meu, o que você tá fazendo com esse cara aí? Você é doido? O que você tá fazendo com esse cara aí, meu? Esse cara aí não presta não, você vai ver, você vai se ferrar com esse cara aí. Mas era uma treta antiga deles, né? E eu acabei, durante o tempo, quando começou a treta lá no canal, que aí o Renato começou a treinar o Toguro, aí começou com as novelas, e o canal não era um canal de novela, era um canal de bodybuilder. E aí a galera que integrava o canal começou a se dividir, aí começou aquela treta, e eu como era âncora do canal, né, tava de linha de frente, a galera vinha tudo me questionar, né, e aí eu naquela época também eu não aceitava, entendeu? Não aceitava o entretenimento, o negócio era mais treino, era ferro, era peso, era mostrar preparação, era isso, era aquilo. Então, o negócio acabou tomando um outro rumo e uma proporção muito ruim, né, do grupo ter se dividido. Então teve muita gente naquela época também, que estava dentro da IBTV, que não gostava dele. Só que as pessoas não gostavam dele e vinham para cima de mim. E aí, você vai deixar, o cara tá fazendo, você que colocou o cara, porque na real eu coloquei ele lá, eu comecei a treinar ele veio atrás de mim, para eu começar a treinar ele, né, e como eu comecei a treinar ele, vi que ele tinha potencial, vi que ele é um cara que falava bem, né, era um cara desenrolado, o físico dele estava muito bom, né, sempre foi bom o físico dele, e aí acabei falando, man, vamos gravar com a gente, aí ele acabou. E assim, e aí começou a rolar as tretas, né? Começou a rolar treta daqui, treta dali, e a galera queria filmar, e quando ia ver, tinha mais filme do lado de lá, mais vídeo do lado de lá do que do lado de cá, e aí começou essa treta toda, né? E aí tinha treta já com o Júlio também, ele tinha treta com o meu outro amigo, que é muito amigo meu também, que é o Val, né? E eu acabei comprando a treta dos meus dois amigos também, lembrando de tudo que aconteceu lá atrás e tal, e acabei brigando com ele por uma coisa que não era para ter acontecido, não era para ter brigado. Uma coisa que eu aprendi também nesse meio tempo é o que? Nunca comprar treta de ninguém. Nunca comprar treta de ninguém. Pode ser seu melhor amigo. Se o seu melhor amigo tem uma treta com fulano, e esse fulano nunca fez nada para você, não compre a treta. Quem tem que resolver é o seu amigo lá, ele e o cara, entendeu? Porque o que vocês viram o que aconteceu? Teve a treta, rolou tudo tal, pá. Hoje, o Júlio é o melhor amigo dele, né? E eu acabei tretando com ele por conta de coisas que aconteceram entre né, o patrocínio, entre a IBTV e tudo, e também coisas que eu fui comprar, né, treta que eu fui comprar do meu amigo. Né? Não estou falando que o Júlio pediu para comprar treta de ninguém, mas a gente acaba comprando, isso é normal. Então deu tudo isso que aconteceu, né? E aí a questão também do filho do Renato, que ele falou que eu chamei o filho dele de mongoloide e tal. Tipo assim, né, o filho do Renato também, ele veio na minha rede social me atacar na época. E na época eu tava muito puto, muito nervoso, né? Assim como tinha muitos também do time que estavam nervosos, só que ninguém comprava treta, todo mundo jogava no meu peito. Então teve pessoas que jogavam no meu peito, aí quando viu que ele estava em ascensão, que ele estava gravando mais, o que fizeram? Saíram fora e foram lá atrás dele, né? Para ficar do lado dele gravando. E é uma coisa que eu já não consigo fazer, eu não consigo ser falso com ninguém. Comigo é o preto no branco, entendeu? Eu não consigo manter falsidade, comigo é preto no branco. Então, se a gente estava naquela briga naquela época, eu não tinha o porquê ir lá bater nas costas do cara na falsidade, entendeu? Então é complicado isso, mas tem pessoas que têm sangue frio para fazer isso, eu já não tenho. Então, voltando lá no filho dele, como o filho dele veio me atacar, eu acabei falando também coisas, mas eu também nem conheci o filho dele direito, nem troquei ideia uma vez com o filho dele, foi uma vez que a gente fez uma confraternização, um churrasco, né?
E também não tenho nada contra o filho dele, que é o Guilherme, né? Não tenho nada contra. Aquela época foi tudo coisa soltada de boca para fora, né? E hoje, o pensamento que eu tenho hoje, né? Com tudo que eu tenho vivido, eu não sou uma pessoa ruim. O Renato também não é uma pessoa ruim. E o Júlio também não é uma pessoa ruim. Eram pessoas que eram tratadas por motivos banais que não tinha nem que ter acontecido. Então, o que a gente tem que tirar de aprendizado disso? Que a gente vai vivendo. Então, pessoal, o que aconteceu foi isso. E aí, no final do ano agora, em dezembro, eu estava no Mr. Santos, né? Eu não fui no Rio. Eu vi ele falando lá, eu não fui no Rio de Janeiro no dia que ele pegou o Pro. Eu estava no Mr. Santos. Isso tudo aconteceu num dia só. Eu estava no Mr. Santos, aí estava sentado na escada lá em cima do backstage. Ele pegou e me viu, aí tipo cruzou os olhares, ele me viu, eu vi ele. Aí ele me viu e subiu a escada. Eu falei, puta que pariu, né? O cara vai vir aqui. Aí ele pegou e veio e me surpreendeu. Ele pegou, me esticou a mão pra mim. Eu já tô bem tranquilo hoje minha cabeça é outra. Aquela época, mano, eu tava sem treinar, eu tinha quebrado o braço, eu tava todo fudido naquela época, o pessoal até me hateava naquela época, porque falava que eu tinha shake de bêbado, que eu era zoado, que eu tava ali fazendo. Tinha muito cara que me zoava naquela época. Então, hoje eu tenho outra cabeça. Ele veio me cumprimentar, eu o cumprimentei. E ele me cumprimentou, veio me parabenizar pelo campeonato que eu ganhei, o Musker Const, ganhei a categoria Master, fui campeão. E peguei segundo na Novice e segundo na Sênior, né? Que foi o primeiro campeonato do Musker Const que teve no começo da pandemia, no ano passado. E aí ele veio me parabenizar por isso, pela minha volta, porque como eu tinha quebrado o braço, tinha ficado 2 anos e meio sem treinar e tudo, então eu estava completamente fora do eixo, né? Fora de competição, fora de treino, tudo. Fiquei 2 anos e meio parado, sem pegar um peso, nada, que eu não podia, que o meu braço ficou ruim, eu fiquei sem o movimento da mão, etc. E aí ele veio me parabenizar, me parabenizou, eu aceitei, agradeci e tal, e depois passou, aí depois ficamos ali no backstage ali, eu tava com um atleta lá também, no dia que o meu braço ficou ruim, eu fiquei sem o movimento da mão, etc. E aí ele veio me parabenizar, me parabenizou, eu aceitei, agradeci e tal, e depois passou, aí depois ficamos ali no backstage ali, eu tava com um atleta lá também, tava com 2 atletas, tomando conta deles, e a gente se trombava e conversava e tal, e depois, quando os nossos atletas foram subir no palco, os atletas foram subir no palco, eu peguei, como eu estava sentado lá junto com eles, ali atrás ali, na frente do palco ali, junto com o pessoal da Musker Const, eu acabei sentando do lado dele, né? Porque tocou no meu coração, eu senti no meu coração, ó, vai lá, senta do lado dele e troca mais uma ideia. Aí fui lá também, troquei ideia com ele, pedi desculpa pelo mal entendido sobre a família dele, que eu queria me retratar, que se um dia eu pudesse me retratar e explicar o porquê que aquilo aconteceu, eu ia explicar para ele, né? E eu tô falando aqui para vocês, o que aconteceu foi isso, eu não falei da esposa dele, já conhecia outras namoradas dele, ele sabe disso, entendeu? Então, o que eu falei não foi da esposa dele, porque até então eu nem conhecia a esposa dele, eu não conhecia. A Tati, eu não vim conhecer a Tati naquela época. Eu conheci outras namoradas dele, que foi o que tinha acontecido lá, entendeu? E a gente sabe. Gostaram da retratação? Então comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like pra ganhar 20 centímetros de braço. Valeu, falou!